Esportes Campinas. Apresentação: Carlão de Freitas. 11h09, está começando o CBN Esportes, hoje sexta-feira, 22 de novembro de 2024, uma sexta-feira chuvosa, hein? Uma sexta-feira, aquela chuva gostosa, uma sexta-feira muito gostosa, muito boa. Vamos lá, 22 de novembro de 2024, Campeonato Brasileiro, em Vasco Internacional deram sequência à 34ª rodada ontem à noite em São Januário, lotado, hein? Colorado venceu por 1-0, gol do atacante Wesley. Hoje à noite o Fluminense recebe o Fortaleza no Maracanã. O Fortaleza brigando por título e o Fluminense tentando escapar ali da região incômoda do rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Antônio Lupe, bom dia, direto dos estúdios da Rádio CBN no Jardim São Gabriel, nos altos do São Gabriel. Lupe, bom dia. E o Bugrão, Lupe? Tudo bem, Carlão? Bom dia pra você, pra todo mundo que tá acompanhando o CBN Esportes desta sexta-feira. Sextou, hein, Carlos? O Guarani encerra a participação. Ele faz a despedida da Série B domingo, às 6h30 da noite, contra o Ceará no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Despedida, mas pro torcedor do Bugre, ele espera que seja um até logo. Até porque o Guarani foi rebaixado para a terceira divisão do futebol brasileiro. Tendência de força máxima. O técnico Alan Al não deve poupar ninguém para o jogo contra o Vozão, que vem a Campinas precisando de uma vitória simples para confirmar o acesso para a Série A do Campeonato Brasileiro. Boa notícia aqui pro esporte brasileiro. A brasileira Ana Marcela conquistou hoje, hein, o título do Circuito Mundial de Águas Abertas pela 7ª vez na carreira. Ela, que era líder do ranking após 4 etapas, precisou chegar apenas em 7º lugar na etapa da Arábia Saudita para erguer o troféu de campeã da temporada 2024. Olha o currículo da nossa medalhista olímpica. Ela já tinha vencido o circuito em 2010, 2012, 2014, 2018, 21 e 22. Vamos para a capital paulista. Leonardo Dai traz os destaques do Trio de Ferro e do Santos. O presidente do Corinthians, Augusto Melo, reagiu com indignação ao movimento do Conselho Deliberativo do clube, que marcou para a próxima quinta-feira a votação do processo de impeachment do presidente. Melo é investigado por supostas irregularidades no contrato com a antiga patrocinadora do Corinthians. O Santos se prepara para o jogo de domingo contra o Sport, o último pela Série B, e informou que pelo menos 9 jogadores estarão fora da partida por conta de lesões. Palmeiras e São Paulo jogaram na quarta e já voltaram aos treinos nesta quinta, porque no sábado terão mais jogos, na briga do Palmeiras pelo título e do São Paulo por uma vaga direta na próxima Libertadores. No futebol feminino, o ônibus do Palmeiras foi atacado por uma pedra no caminho para a festa de premiação pelo título do Campeonato Paulista. Boa, Dai. Que notícia, hein? Meu Deus do céu, espero que tenha sido apenas um acidente, hein? Porque se for configurado um ataque, essa selvageria chegou também ao futebol feminino. Deus me livre. Classificado, o Brasil venceu o Uruguai por 71-65 ontem à noite no ginásio Mangueirinho, em Belém, em jogo válido pelas eliminatórias da América Cup 2025. A vitória garantiu o Brasil no torneio, que acontece em agosto do próximo ano, na Nicarágua. Lupe, hoje tem despedida da macaca, despedida da nega véia deste melancólico 2024, Lupe. No dia em que Carlos Eduardo de Freitas completa mais um ano de vida, a macaca também encerra a participação na Série B do Campeonato Brasileiro. E claro, esse é um presente que Carlos Eduardo quer. Um até logo, querendo voltar à Série B. Não só o Carlos, mas também a imprensa campineira, o torcedor ponte-pretano como um todo, quer a macaca e o Guarani de volta para a Série B. Em relação ao compromisso final da Ponte, é hoje contra o Avaí na ressacada.
e a despedida do técnico João Brigatti do comando da equipe, até porque ano que vem um novo profissional vai ser contratado. Que presentaço, hein, Carlos? Parabéns! Que presente de grego, Antônio Lupe. Meu Deus do céu, que coisa. Nós de Campinas não merecíamos isso. Obrigado pela homenagem, obrigado. Eu tinha pela esquecido, cara. Fica tranquilo, depois você paga aquela cerveja gelada, que aí sim você vai compensar o esquecimento. Vamos falar de Paris Saint-Germain, né, Naldinho? Naldinho gostou da ideia. Vamos falar de Paris Saint-Germain. O PSG promoveu uma grande festa ontem à noite com direito a show de luzes, fogos de artifícios e projeções no céu com drones para comemorar a inauguração oficial do novo CT em Poissy, a 30 quilômetros de Paris. Eu achei que ele estava no Principado de Tours, mas onde você está, Fábio Chaib? Bom dia, uma boa sexta-feira para você. Muito bom dia, Carlão de Freitas. Bom dia, ouvinte CBN. Em primeiro lugar, meus parabéns, né? Já falei pelo telefone com você, desejei parabéns para você, mas agora publicamente também no canhão da CBN, te parabenizando pelo seu aniversário, né? 27 anos, muito bem vividos, né, Carlão? Parabéns para você, tudo de bom. Ao longo da semana a gente fala mais também. Mas hoje tem Série B também, além do jogo da Ponte, mais duas partidas, né? Duas partidas que não levam nada a lugar nenhum, como dizem o filósofo. Às 7 da noite, o Curitiba, lá no Couto Pereira, recebe o Botafogo. E às 9h30, o rebaixado Ituano encara o Amazonas no Novelli Júnior em Itu, viu, Carlão? Boa, Fábio Chaib. Obrigado pelas felicitações. E você pode participar do nosso CBN Esportes através do Zap 19 9186 9070 9186 9070. Hoje estamos aqui no News Truck, direto aqui do estacionamento do Shopping Dom Pedro, à frente da Expo Dom Pedro, no feirão da fábrica da Chevrolet. Lotado aqui, presenças ilustres, realmente uma sexta-feira importante. Vem aqui, vem tomar um café, vem fazer um negócio. Cada nave aqui, rapaz, coisa linda. Eu não tenho dinheiro, mas eu tenho certeza que o Fábio Chaib vai pegar a melhor, porque é tanta não nave tem aqui, dinheiro, Fabião, você vai gostar. Tá louco? Então, mais uma vez, só repetindo, 991869070 é o nosso Zap. CBN Esportes, comandado tecnicamente por ele, Valmir Bortoleto. Que despedida, hein, Valmirzinho? Tô imaginando aí a sua carinha de triste em razão deste 2024 da macaca. E o homem do online, o homem do streaming é Daniel França. Apresentação, Carlão de Freitas. 11h16, o intervalo é muito rápido. CBN Esportes Campinas. A gente faz escolhas todos os dias. Que roupa vestir, por qual caminho ir. E com o nosso dinheiro não é diferente. Escolher uma instituição financeira que lhe atende como você merece é primordial. E se você ainda pode ser o dono dela e tomar todas as decisões, melhor ainda. Esse é o cooperativismo de crédito. Aqui na Unicred, você tem todos os produtos financeiros do mercado com taxas mais justas. Tem um dos melhores cartões de crédito do mundo, com várias vantagens exclusivas. Tem o retorno das sobras da sua cooperativa direto em sua conta e na melhoria da sua comunidade. Tem aplicativo para resolver tudo de onde você estiver. E tem ainda várias soluções para você realizar os seus sonhos ou alavancar o seu negócio. Este é o nosso jeito de fazer você prosperar. Escolha Unicred. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. Trânsito.
São 11 horas e 18 minutos. Thaís Azevedo chegando aqui no CBN Esportes com as informações do trânsito. Bom dia, Thaís. Ótimo dia para você, Lupe. Bom dia para todo mundo que está ouvindo a gente. Quem segue pela Avenida Barão de Itapura reduz a velocidade na saída da Rua Doutor Delfino Sintra e mais à frente na chegada à Avenida Brasil. Pela Avenida Brasil tem excesso de veículos sentido centro, próximo ao Balão do Timbó. No sentido Vila Nova, motorista perde tempo somente nos semáforos. A Avenida Francisco José de Camargo Andrade tem lentidão na chegada e na saída do Balão do Castelo. Quem segue ali pela Avenida Imperatriz Leopoldina reduz a velocidade sentido Taquaral, na chegada à Rua Doutor Buarque de Macedo e no sentido Guanabara, próxima à Rua Eleutério Rodrigues. Lupe. Obrigado, Thaís, que volta na programação da CBN com mais informações do trânsito. Good, a nova linha de suplementos alimentares para seu pet. Compre agora na Agromané, em Piracicaba, com 50% de desconto. Hora do Vôlei. Oferecimento Unimed Campinas. Saúde para quem quer crescer. E na hora do vôlei a gente vai falar de um evento muito especial que chega na 4ª edição. Neste sábado, o Vôlei Day, que é organizado pelo Vôlei Renata, acontece em todo o redor ali do ginásio do Taquaral. E para falar um pouco mais desse evento, estamos recebendo aqui no CBN Esportes Fernando Maroni, que é o diretor, o CEO do Vôlei Renata. Tudo bem, Maroni? Bom dia. Bom dia, Lupe. Tudo bem comigo? E mandando um bom dia especial para os ouvintes também. Ô Maroni, vamos falar desse evento que já virou uma tradição na cidade de Campinas, né? Que é o Vôlei Day, começa no período da tarde, por volta das 2 horas, e tem um encerramento com mais uma grande partida da Superliga entre Vôlei Renata e também o São José, que é um grande clássico já do voleibol paulista. As atrações, esse evento que o torcedor, o apaixonado pelo esporte, pode esperar dessa 4ª edição. Primeiro, para nós é um grande prazer realizar o Vôlei Day e poder oferecer para a população de Campinas e naturalmente da RMC a oportunidade de vir aqui passar uma tarde em atividade esportiva, física, de entretenimento, em família, com segurança, enfim. Então a gente tenta proporcionar de fato um evento que seja uma experiência para integrantes de toda a família, então criançada, adultos, pessoal da terceira idade, todos estão mais do que convidados para virem aqui se divertir conosco, né? O Vôlei Day, ele oferece estações que oportunizam para as pessoas reproduzirem os fundamentos do vôlei. Então a gente tem estação que mede a velocidade do saque, a gente tem estação que faz o levantamento com precisão para poder ver se eles têm a mesma dinâmica do Bruninho para acertar o alvo. Eles podem tentar alcançar a altura da bola onde o Adriano ataca. Eles podem saltar e ver como é o alcance do bloqueio deles em relação ao Judson. Enfim, então a gente cria estações assim que remetem ao vôlei e naturalmente estimulam com que as pessoas conheçam os fundamentos e se aprofundem, tenham uma experiência legal. E a gente tem também os nossos patrocinadores oferecendo atividades de entretenimento. Cada um deles tem um stand, e aí as mais diversas formas, né, de diversão e entretenimento. Então é um convite para que toda a família possa vir. O evento funciona das 14 até as 20 horas, e depois a gente tem a partida da Superliga a partir das 21h30. Ô Maroni, um outro fato legal, esse já é mais exclusivo, né? Mas nesta sexta-feira, o Vôlei Day ele já começa ali mais focado para crianças, né, de escolas municipais de Campinas e do Instituto Compartilhar. São várias crianças que também vão ter aí, quem sabe, a primeira experiência com o vôlei. O quanto isso também é importante para que essas crianças, quem sabe, um dia possam aí trilhar o caminho de atletas, como, por exemplo, Adriano, Bruninho, Judson, entre outros aí, grandes personagens do vôlei, Renata. Exato, Lupe. Hoje, na verdade, já está acontecendo. Agora pela manhã a gente recebeu 400 crianças e no período da tarde vem 700 crianças, então são 1.100 crianças, podendo bater 1.200 da rede pública de ensino. Essa garotada toda pode hoje aproveitar o Vôlei Day de uma maneira exclusiva, né, dedicada a eles, e naturalmente com esse intuito, né, de poder criar esse contato, estimular a prática esportiva, fazer com que desperte neles aquela
vontade, né, de praticar primeiro o esporte, né, não só o voleibol, e naturalmente depois o vôlei, estar conectado com a nossa equipe, enfim. Então, de uma maneira hoje muito satisfatória, e a gente está muito orgulhoso e feliz, a gente recebe mais de 1.000 crianças ao longo do dia que vão poder desfrutar aqui das atividades do Volley Day só para elas. E claro que tem um fechamento desses duelo, esse grande jogo contra o São José. O Vôlei Renata precisando aí buscar a reabilitação depois das derrotas, das 2 últimas derrotas que teve na Superliga, né, Maroni? Claro, sem dúvida. Aí o jogo adulto, ele fica um pouco focado, né, na disputa da partida, então ele participa menos de forma direta aqui do evento, e naturalmente aí o foco do adulto é a vitória amanhã, né? A gente de fato não conseguiu performar bem nos últimos 2 jogos. O campeonato ele é muito disputado, muito equilibrado, né? Os jogos dessa semana aqui mostram isso, então teoricamente equipes jogando em casa e sendo superadas pelos visitantes, talvez com não tão favoritos, vamos dizer assim. E aí para nós é fundamental a vitória no jogo de amanhã. Então o adulto treinou a semana inteira bem e está preparado para fazer uma grande partida. Fernando Maroni, gestor do Vôlei Renata, foi o nosso convidado aqui na Hora do Vôlei. Parabéns pelo evento e um ótimo final de semana, Maroni. Obrigado. Lupe, eu que agradeço. Eu quero deixar o convite. A gente já tem os ingressos para o jogo esgotados, tá? Então, para quem vai assistir o jogo, a gente já está com casa cheia, mas os ingressos para o Volley Day, eles estão abertos no nosso site. Então, quem quiser vir se divertir, entre as 14 e as 20 horas, é só acessar a nossa área do torcedor no www.voleirenata.com.br, retirar o seu ingresso e vir aqui amanhã à tarde participar conosco desse grande evento. Tá? O convite fica aberto e eu que agradeço a CBN mais uma vez pela parceria e espaço. Um ótimo dia para todos os ouvintes e vocês aí também. Bom dia para você. Amanhã, tarde para você. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia e fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz que conecta você à sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. A rádio que toca notícia na nossa região. Bom dia para você. Amanhã, tarde para você. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia e fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz que conecta você à sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. A rádio que toca notícia na nossa região. A gente faz escolhas todos os dias. Que roupa vestir, por qual caminho diferente. Escolher uma instituição financeira que lhe atende como você merece é primordial. E se você ainda pode ser o dono dela e tomar todas as decisões, melhor ainda. Esse é o cooperativismo de crédito. Aqui na Unicred, você tem todos os produtos financeiros do mercado com taxas mais justas. Tem um dos melhores cartões de crédito do mundo, com várias vantagens exclusivas. Tem o retorno das sobras da sua cooperativa direto em sua conta e na melhoria da sua comunidade. Tem aplicativo para resolver tudo de onde você estiver. E tem ainda várias soluções para você realizar os seus sonhos ou alavancar o seu negócio. Este é o nosso jeito de fazer você prosperar. Escolha Unicred.
CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz, Rádio CBN Campinas. Alexa, tocar CBN Campinas. Você está ouvindo a rádio que toca notícia. Olá, muito bom dia para você, bem-vindo ao Manhã CBN. Então, as informações para saber como fica o tempo hoje e também aí para a semana toda. Confira todas as notícias essenciais para o seu dia antes de sair de casa. Agora também na Alexa. CBN Campinas, a rádio que toca notícia na nossa região. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. 11 horas 30 minutos. Valmerzinho fica à vontade quando estiver com o repórter CBN. Enquanto isso, eu vou com o Fábio Scheib. A Série B termina hoje para algumas equipes, né? Como você disse até no seu destaque, Fabião. Ituano encerra hoje. A Ponte, já a gente vai fazer uma resenha com o Lupe. Botafogo. Curitiba. Frustrante a Série B para o Curitiba, né, Fábio Scheib? Frustrante, justamente porque se tornou SAF também, não está correspondendo à expectativa da torcida, né? O Jorginho ficou um tempo lá, mas já foi demitido também. O Curitiba se reinventando para a próxima temporada, quando quer voltar à Série A do Brasileirão, né? O campeão brasileiro de 85. O Curitiba tem planos para voltar rapidamente à Série A do Brasileirão. E justamente por ser SAF, por ser organizado agora, a torcida exige uma melhor participação do Coxa na elite do futebol nacional, né? O Curitiba, que desceu ano passado, vai ter muitos jogadores já foram até afastados, como o Aleph Manga também, que passou por aquele problema de manipulação de resultados também, já foi dispensado do Curitiba. Então o Curitiba se reencontrando, né, também se reformulando aí para a temporada que vem, tentando voltar à Série A, né, Carlão? Tá certo, Fábio Scheib. Acho que o América Mineiro a gente pode colocar também como uma decepção, né? Recém-chegado da Série B, ainda com um certo investimento de Série A em relação ao ano passado, né? Mas é o nono colocado com 55 pontos, a gente pode colocar como uma participação frustrante, né? Eu esperava um pouco mais do América. Inclusive até dispensou o Lisca, já vi, Carlão, o Lisca não vai ficar pro próximo ano, então o América também se reformulando, já pensando no ano que vem, tentando também voltar à Série A, né? O time que tá batendo e voltando, mas o América buscando novos ares aí também em 2025. Boa, Fábio Scheib. 11 horas 32 minutos. Vamos para o Repórter CBN. Repórter CBN. Sexta-feira, 22 de novembro de 2024. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que a equipe econômica levará ao presidente Lula na próxima segunda-feira a minuta das medidas de ajuste fiscal que serão adotadas pelo governo. Segundo ele, o texto vai incluir o acordo feito com o Ministério da Defesa sobre ajustes na previdência dos militares. A expectativa de Haddad é que o pacote já possa ser anunciado após a reunião. Hoje, o governo deve anunciar um novo bloqueio de despesas. Segundo Haddad, o valor deve chegar a 5 bilhões de reais. A iniciativa tem o objetivo de cumprir o limite estabelecido pelo arcabouço fiscal. O novo bloqueio vai se somar aos 13 bilhões e 300 milhões que já estão travados no orçamento de 2024.
O assassino da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes, o ex-policial militar Elcio de Queiroz, pediu à justiça para cumprir a pena de quase 60 anos pelo duplo homicídio num presídio no Rio de Janeiro. Ele argumenta que a família enfrenta dificuldades financeiras para arcar com os custos das viagens até o Centro de Internamento e Reeducação do Distrito Federal, no qual está preso. A informação foi divulgada pelo jornal O Globo. Fluminense e Fortaleza se enfrentam às 9h30 da noite de hoje no Maracanã, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. Pela Série B, 3 jogos abrem hoje. A última rodada, o Curitiba encara o Botafogo de Ribeirão Preto, o Avaí recebe a Ponte Preta e o Ituano joga contra o Amazonas. Amanhã, às 5 da tarde, o Cruzeiro pega o Racing e os dois decidem o título da Copa Sul-Americana em Assunção, no Paraguai. No horário de Brasília, 11h33. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. CBN Esportes Campinas. Apresentação: Carlão de Freitas. 11h35. Vamos para São Paulo? Vamos para a capital paulista. Leonardo Dai trazendo aí as informações. São Paulo encara o Galo. Palmeiras tem decisão em Goiânia contra o Atlético Goianiense. Corinthians no domingo contra o Vasco. E o Santos fecha a Série B. O Santos sim é um até nunca mais Série B, assim espero. Mas enfrenta o Sport na última e derradeira rodada no domingo. Leonardo Dai. O Conselho Deliberativo do Corinthians vai se reunir na próxima quinta-feira para votar o impeachment do presidente Augusto Melo. Augusto é investigado por possíveis irregularidades no contrato do clube com a VaideBet, que foi a principal patrocinadora do Corinthians do início da atual administração em janeiro até o mês de junho, quando a própria empresa pediu a rescisão do vínculo diante do inquérito que também apura o caso na esfera policial. Ao tomar conhecimento da convocação dos conselheiros para a votação, o presidente Augusto Melo reagiu com indignação por meio de uma nota oficial. Melo aponta que a comissão de ética do clube se posicionou a favor da suspensão do processo até a conclusão das investigações pela Polícia Civil. O presidente diz ainda que a votação prejudica o ambiente do clube na reta final do Brasileirão e poderá ser considerada um golpe para retirá-lo do poder. Se o impeachment for aprovado no Conselho, Melo será afastado até que os sócios do clube decidam em Assembleia Geral se ele recupera o cargo ou é definitivamente retirado da presidência. Enquanto isso, o Santos, campeão da Série B, faz no domingo contra o Sport o seu último jogo na competição. Nesta quinta, o clube anunciou que pelo menos 9 jogadores não viajarão para Recife por conta de lesões. Além do zagueiro Jair e do meia Serginho, que já estavam machucados, ficarão de fora o zagueiro Gil, o lateral esquerdo Gonzalo Escobar, os meias João Schmidt e Giuliano e os atacantes William, Guilherme e Julio Furt. A dupla São Paulo e Palmeiras voltou aos trabalhos nesta quinta-feira, um dia depois da rodada do meio de semana. A retomada rápida dos trabalhos tem a ver com um calendário apertado. No sábado, o Palmeiras visita o Atlético Goianiense em mais um capítulo da briga pelo título. E o São Paulo recebe o Atlético Mineiro na luta por uma vaga direta na fase de grupos da Libertadores. No futebol feminino, a festa do título paulista do Palmeiras ficou marcada por um episódio de violência. O ônibus com a delegação palmeirense, que vinha de Vinhedo, onde fica a base das mulheres do clube, foi atingido por uma pedra na rodovia Castelo Branco. Ninguém ficou ferido. De São Paulo, Leonardo Dai. Boa, Leonardo Dai. Rapaz, que notícia é essa? Ô, Antônio Lupe, já pensou essa selvageria entrando no futebol feminino? Rapaz do céu, que lamentável, né? Se for comprovado realmente que foi um ataque
né, de pedras aí, ou de pedra no ônibus da delegação. Campeã paulista do Palmeiras, Lupe. Ô Carlão, sabe o que acontece? É mais um fato lamentável, mas a gente vive numa sociedade que tá tão fanática, né, raivosa, que eu acho que eles nem imaginavam que era o ônibus feminino. Viram Palmeiras lá e jogaram a pedra. É mais um fato triste, poderia ter machucado alguma jogadora, algum membro da comissão técnica, né, Eliel Almeida, que está aqui ao meu lado, concordando, mas infelizmente é uma situação triste. O ser humano, ele tá machucado, viu, Carlão? Precisa de um reset. Ele é o Almeida entre nós. Carlão de Freitas, aniversariante do dia, não contou pra ninguém, ficou no sigilo, Ele cara. contou pra mim, eu tinha esquecido, que cara. Que isso, Carlão. Aê. Parabéns, viu, Carlão? Muitos anos de vida, Carlão completando 47 anos de sofrimento com a APP. E justamente hoje é a despedida, né? A saideira. Esse até logo, ou não, né? Do quê? Da ponte, né? Ah, é verdade, né? Hoje é o tchau, né? Hoje é a Leste Dance. Acabou a Série B. Já tá em Goiânia, Chaibi? Estou aqui na terra do Lupe, aqui, viu? Foi fazer o que aí? Comprar roupa? Vim comprar roupa, vim comprar algum pequi aqui também. Pequi, comprar aquelas iguarias que o Lupe falou no programa ontem. Como que é o Manuel Careca? Mané pelado, se você puder, você traz pra mim. E também o salgado de queijo com coco ralado e leite condensado. Aliás, providenciado. Ó. Aproveita que você está aí em Goiânia, porque em qualquer lugar do Brasil. Quero falar com você, Carlão, que está fazendo aniversário hoje, merece um baita de um presente. Falar para o Chaibe, para o Lupe também, para você, meu amigo, minha amiga, que está acompanhando o CBN Esportes. Você que tem um sonho de ter um carro zero, se ligue então na Black Friday da Chevrolet, descontos de verdade para carros de verdade. Olha só, gente, na linha Onix tem versões com taxa zero em até 30 vezes. É isso mesmo. Você vai lá, dá uma pequena entrada e o restante você financia com taxa zero em até 30 vezes um Chevrolet que tem Wi-Fi nativo, 6 airbags, motor turbo, rodas de liga leve e câmera de ré. E o valor é tão bom quanto o carro, a partir de R$ 79.990. Já pensou pegar um carrão desse, 0 km, cheirando novo, hein? Aquele cheirão de plástico por R$ 79.990? E que tal uma Tracker no precinho, hein, Lupe? Esse carrão tem até Easy Park. Sabe o que é o Easy Park? Não sei. Aquilo que estaciona sozinho, aquele sistema que faz a baliza por você. Maravilhoso. Nada de ficar sofrendo aí para estacionar. Uma tecnologia dessa num carro que estaciona sozinho, que tem ainda teto solar, frenagem automática de emergência e motor turbo. Uou. O Tracker está com desconto de R$22 mil. E atenção, taxa zero em até 30 vezes. Viu só? É desconto de verdade na Black Friday Chevrolet. Então vá agora até a concessionária mais perto de você ou acesse aí o site chevrolet.com.br. E não se esqueça, paz no trânsito começa por você. Vai! Boa! 11 horas 41 minutos, gostei. Vai! Ô, Antônio Lupe, Eliel Almeida, Fábio Chaibe está em Goiânia, mas que danadinho esse Fábio Chaibe, hein? Como é que tá o clima aí? A torcida palmeirense já chegou, a expectativa também do jogo do Botafogo contra o Vitória. Fábio Chaibe, como que está aí a terra do Piqui? Então, Carlos, se eu soubesse antes dessa promoção da Chevrolet, até viria de carro da Chevrolet. Ontem a gente veio com os amigos aqui, a gente veio também de carro, né, pegando estrada. Nossa, teve chão, viu, Carlão? 13 horas de viagem por aqui. Cheguei agora há pouco, na verdade, né? Um calor imenso aqui em Goiânia. Não está sol, mas está beirando os 27, 28 graus, né? O torcida palmeirense eu não encontrei ninguém por enquanto ainda, porque eu estou aqui no lugar reservado agora. Mas mais tarde deve chegar, sim, os palmeirenses. O Palmeiras que faz uma decisão amanhã contra o Atlético Goianiense. Tem a volta do Estevão, né? O Palmeiras lutando ainda por esse título brasileiro. Tem o jogo do Botafogo amanhã também no mesmo horário contra o Vitória, para na terça-feira os dois se encontrarem para aí sim decidir o Campeonato Brasileiro. Caso os dois vençam amanhã, a diferença continua 2 pontos para o Botafogo, e na terça-feira o Palmeiras tendo a possibilidade de ultrapassar o Glorioso, né, no jogo no Allianz Parque às 9h30 da noite. Mas se o Botafogo empatar com o Vitória e o Palmeiras vencer, ele assume a liderança no critério de desempate, né?
Exatamente, mas acho que o vitórias. Botafogo não vai deixar passar essa oportunidade aí também. E o jogo do Palmeiras é complicado também. O Atlético Goianiense, você conhece muito bem o Antônio Ascioli, é um caldeirão lá, né, Lupi? Chaibe, fica tranquilo, você vai comemorar a vitória. Eu acho que o Palmeiras tem tudo para conquistar um resultado positivo em Goiânia. O Botafogo deu mostras de que pode falhar, né, contra Criciúma, contra Cuiabá, jogos cruciais aí para o Botafogo somar pontos e não conseguiu. E agora se vê numa situação difícil. E diante de um adversário, né, em termos de pontuação, que é o Palmeiras, um adversário talhado para ser campeão, ainda mais no Campeonato Brasileiro. Ou seja, o Botafogo brincou com o perigo, está pagando para ver. E aí a gente vai observar na próxima rodada como que chega o Fogão, como é que chega o Palmeiras para esse duelo tão aguardado no Allianz Parque, Lupi. E só para dar uma pincelada final nesse assunto, né? Situação que Botafogo e Atlético vão se enfrentar na decisão da Libertadores, né? Porque se por um acaso o Palmeiras conseguir a liderança nessa rodada, ou até mesmo no confronto direto contra os cariocas, e aí depois tem a decisão da Libertadores. Mas imagina o tamanho da dor de cabeça para o torcedor do Atlético e para o torcedor do Botafogo, que pode terminar o ano sem nada. Sem nada, é verdade. Eles estão tão perto da glória e ao mesmo tempo, principalmente, quer dizer, os dois, né? Porque o Botafogo ele é montado para enfileirar troféus. O Atlético Mineiro também a mesma situação. E de quebra, o Atlético pode ficar sem Libertadores ano que vem, se não for o campeão no dia 30 lá no Monumental del Núñez em Buenos Aires. 11 horas e 48 minutos, eu tenho um intervalinho, né, Valmirzinho, pra gente voltar pra pincelar aí a Ponte Preta na despedida da Série B contra o Avaí, e o Guarani, que vai receber o Ceará, e num jogo que chama a atenção do torcedor brasileiro, porque pode ser a volta do Vozão à primeira divisão. A gente faz escolhas todos os dias. Que roupa vestir, por qual caminho ir. E com o nosso dinheiro, não é diferente. Escolher uma instituição financeira que lhe atende como você merece é primordial. E se você ainda pode ser o dono dela e tomar todas as decisões, melhor ainda. Esse é o cooperativismo de crédito. Aqui na Unicred, você tem todos os produtos financeiros do mercado com taxas mais justas. Tem um dos melhores cartões de crédito do mundo, com várias vantagens exclusivas. Tem o retorno das obras da sua cooperativa direto em sua conta e na melhoria da sua comunidade. Tem aplicativo para resolver tudo de onde você estiver. E tem ainda várias soluções para você realizar os seus sonhos ou alavancar o seu negócio. Este é o nosso jeito de fazer você prosperar. Escolha Unicred. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia e fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz que conecta você à sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. A rádio que toca notícia na nossa região. CBN Esportes Campinas. Onze horas 47 minutos é o CBN Esportes, hoje aqui direto do News Truck, no estacionamento do Shopping Parque Dom Pedro, aqui no Feirão da Fábrica da Chevrolet. Cada nave maravilhosa, cada nave sensacional aqui no estacionamento, no pátio
do Shopping Parque Dom Pedro, Campinas. Pode escolher um pra você que eu vou te dar de presente. Fábio Scheibe. Fábio Scheibe vai Fábio te dar de presente. Fábio Scheibe, com certeza. Acho Seria que um pouco grande mais de prazer, condição viu, que você, Fabiano? Antônio Lupe. Fica à vontade. Isso eu garanto. Lupércio, Macaquinha hoje encerra a trajetória de maneira melancólica da temporada 2024, contando aí com um rebaixamento na Série B do Campeonato Brasileiro e enfrenta o Avaí na ressacada às 8 da noite, Lupe. Ai, Carlão, aquele jogo água de salsicha, né, que não serve pra nada. Mas é o campeonato, é o regulamento. Todos precisam enfrentar todos os outros times em jogos de ida e volta. Ponte Preta e Avaí, na verdade, Avaí e Ponte Preta se enfrentam lá na ressacada, 8 horas da noite. Carlão de Freitas, eu vou falar o quê pro torcedor da Ponte que tá triste, tá com o saco cheio, já não aguenta mais ver essa reta final de ano, porque, claro, a Ponte Preta também vai jogar a Série C do Campeonato Brasileiro. Sobre o time, não acredito aí que o técnico João Brigatti vai poupar, colocar jogadores da base, até porque... Se não estiver enganado, você pode até me ajudar, só o Cauã da base que estava sendo utilizado, né? Estava no banco de reservas, na verdade, nesses últimos jogos. Então, provavelmente, a base deve ser o mesmo time que estava entrando em campo nas últimas partidas. Não tem o Luiz Felipe, que foi expulso, aí cada um entende essa notícia, se é uma notícia boa ou se é uma notícia ruim. Eu tenho a minha opinião, mas eu vou ficar quieto. Então, assim, é uma Ponte que vai enfrentar um Avaí também, que já liberou atletas, já garantiu a permanência na Série B. É mais uma questão protocolar, é para cumprir tabela hoje lá na ressacada, Ponte Preta e Avaí. Não sei se eu consigo aqui até mensurar um provável time da Ponte para esse duelo contra os catarinenses, mas vamos tentar aqui. E se você quiser me ajudar, fique à vontade, viu, Carlos? Provável time da Ponte, vamos lá. Com o Pedro Rocha no gol, deve jogar o Inocêncio na lateral direita, Castro e Nilson Júnior na zaga, aliás, Nilson Júnior e, se não me engano, Castro também tem contrato, e o Risso na esquerda. Emerson Santos, Ramon e Elvis, Everton Brito, Gabriel Novaes e Dodô, deve ser esse o time da Ponte Preta para enfrentar o Avaí, de César, Marcos Vinícius, Thiago, Jonathan Costa e Mário Sérgio, Ronaldo Henrique, Zé Ricardo e Pedro Castro, Igor, Wagner Love, olha ele aí, e Gaspar. Tá aí, Ponte Preta e Avaí, Macaca fechando aí a Série B do Campeonato Brasileiro, poderia ser um jogo decisivo, né? Quem sabe uma vitória da Ponte para permanência na Série B, mas graças à incompetência da Ponte e todos os envolvidos na montagem deste elenco 2024, a Macaca faz um jogo protocolar, um jogo amistoso e muito triste, né? Porque poderia também ser um jogo amistoso, mas a Ponte na Série B, já vislumbrando 2025, mas isso não vai acontecer. É um jogo de despedida da Série B. Como o Lupe disse, né? A gente espera um até logo, um até breve, mas realmente um futuro tenebroso da Ponte que já começa a se preparar para a Série C do Campeonato Brasileiro. Ô Fábio Scheibe, eu imagino como deve ser assim a preleção do técnico João Brigatti para esta partida na ressacada logo mais às 8 da noite em Floripa, hein? O pior dessa partida é que não vai servir nem para laboratório, né, para o ano que vem, porque a maioria desses jogadores, como o Lupe trouxe também ontem, alguns têm contrato ainda, mas a maioria não deve ficar no Moisés Lucarelli, então não é um jogo nem para o torcedor conseguir ver o que planeja para o ano que vem, porque a Ponte Preta deve mudar bastante, uma reformulação grande mesmo no elenco, e esses jogadores também já estão carimbados aí com essa, infelizmente, com essa faixa aí de rebaixamento, então muitos devem sair do Moisés Lucarelli, então o torcedor ponte pretano é um jogo mais de empurrar com a barriga mesmo, cumprir o regulamento, né, o respeito ao campeonato, mas muitos jogadores aí não vão participar do ano que vem, então a Ponte tentando fazer o mínimo, né, uma vitória só para fechar com pelo menos uma subida na alegria do torcedor, né. Ok, Fábio Scheibe. Ô Lupe, para fechar então o assunto Série B para nós de Campinas, né? Guarani e Ceará, um jogo decisivo para a turma do Vozão. É isso, jogo importante pro Vozão, que aliás fretou um avião, hein? Não vem de voo comercial não, fretaram um avião porque é jogo decisivo, vale acesso pro Ceará. Pro Guarani, não vale mais nada, porque o Bugre está rebaixado para a Série C do Campeonato Brasileiro. Apenas cumpre tabela, mas pelo que apuramos, o Guarani também deve enfrentar o Vozão com força máxima. Provável Guarani para enfrentar o Ceará
com Pegorari no gol, Ian Salustiano, Matheus Mancini e Jefferson, Bispo, Heitor ou Anderson Leite, Matheus Bueno e Luan Dias, Caio Dantas e Bruno Mendes, ou até mesmo o Marlon pode ser mantido na equipe titular. Salustiano deu entrevista para a assessoria de imprensa do Guarani e falou sobre essa situação triste que o Guarani encerra a participação na Série B. Triste, né? Nossa situação, é o momento que a gente vive, o que aconteceu durante esse ano, né, com o Guarani, né, esse descenso para a Série C. A gente tem trabalhado, cara, bastante, né? Não é fácil. Depois de você concretizar um rebaixamento, você tem mais 2 jogos ainda para jogar, você buscar motivação da onde não tem. A gente sabe que é um jogo extremamente difícil contra a equipe do Ceará, na nossa casa, né? A gente vem fazendo bons jogos, ganhando, né? Acho que perdemos no comando do Alan aqui, só perdemos um jogo, que foi para o Novo Horizontino. A gente tem um fator casa muito forte e a gente vai entrar, vai fazer o nosso jogo, né? Jogar, procurar ganhar, claro, procurar ganhar. A gente infelizmente, a gente não tem nada a ver com o que vai acontecer na parte de cima. A gente vai entrar para fazer o nosso jogo e sair com os 3 pontos. Desde quando eu cheguei aqui, encontrei um grupo completamente comprometido, né? A gente não teve problemas internos, a gente teve muito trabalho, muita dedicação. Infelizmente, a gente teve um primeiro turno difícil que acabou que a gente fez um segundo turno muito bom, né? Acabamos fazendo 21 pontos no segundo turno. Pontuamos muito pouco no primeiro, eu creio que isso atrapalhou a nossa trajetória dentro da competição, né? E a gente vem trabalhando, todo mundo consciente, né, de que a gente tem que terminar da melhor forma possível, né? Honrando a camisa do Guarani, não largando nada, buscando motivação para poder ganhar os jogos, esse jogo que falta, né, que é o último, terminar com honra, né, honrando a camisa e principalmente os nossos nomes, porque nosso nome acaba ficando manchado na história do clube, né, com esse rebaixamento para a Série C, né. Eu já tive um rebaixamento na minha carreira que foi da Série A para B, e o peso é completamente diferente do que você cair de um AB para C, ainda mais com a camisa do Guarani, né? Perde todo mundo, né? É difícil, né? A gente sabe que não está sendo fácil para a gente, imagine para o nosso torcedor, que é um patrimônio do clube, né? Estão extremamente chateados, né? Mas o clube, eu tenho certeza que o clube vai se reerguer. E com certeza em 2026 o Guarani vai estar na Série B novamente. Esse é o Matheus Salustiano, zagueiro do Guarani. Carlos. Beleza, Antônio Lupe. 11 horas e 55 minutos. Como é que é? Encerramos, Lupercio? Tem participação aí? Como é que tá, meu parceiro? Deixa eu registrar só 2 participações rapidinho, porque temos que abrir espaço para o jornalismo. Okay. Deixa eu mandar um abraço para o Júlio César. Bom dia. Acidente com vítimas em Paulínia. Vou passar aqui também para o jornalismo para checar essa informação. Anselmo tá mandando parabéns para você, Carlão de Freitas. Boa, Anselmo. Continue assim, sendo esse torcedor sofrido do Santos / não consigo ler esse outro time. E isso parabéns é você que tá falando, por mais um ano de vida, felicidades e saúde. Felipe Pereira tá aqui, espaço aberto para o jornalismo no CBN Esportes. Oi, gente, bom dia. Valeu, Antônio vocês. Lupe. Pera aí. A gente... Calma, não encerra o programa ainda não, Carlão. Ah, tá. Não, é só uma informação importante que a gente precisa dar aqui. Agora, que horas são? Não sei nem que horas são. 11 horas e 56 minutos. Meus parabéns, menina feliz. Meus parabéns. Parabéns, Carlão de Freitas. Ele nem contou pra... A gente ficou quase 20 minutos conversando no CBN Campinas, ele não falou nada, mas tudo bem, a gente passa batido por isso. Parabéns, viu, Carlão de Freitas, em nome de toda a equipe CBN Campinas. A gente deseja pra você um ano de muita paz, muita luz, muito trabalho, muito amor e muita alegria. Alegria tá meio difícil em alguns pontos, né? Mas enfim, vai indo, né? O que importa é que o resto tá bem. Ô, Carlão, boa. Sim. A gente tem uma mensagem agora que a gente gostaria que você ouvisse. Ô, Carlão, mais um. Parabéns, meu filho. Parabéns pra você. Que Deus te mantenha esse menino firme, forte, né? Empenhado, amoroso, sentimental, né? Com suas predileções definidas. Continue sendo esse filho exemplar que a gente tanto ama e que você também nos ama.
esse pai participativo, 24 horas por dia, né? É o grande amor do Arthur, que você continue sendo esse pai de família, né? Com a Camila, sempre firme, sempre cumprindo, valorizando tudo que é da família, e que Deus te abençoe muito, que você continue sendo também esse profissional gabaritado, esse profissional que trilha caminhos da imparcialidade, que consegue propor boas pautas, que tem, enfim, né, uma participação extraordinária na nossa cidade. Hoje eu acho que o peso que você tem como comentarista é enorme, né? Então eu realmente fico muito feliz por isso, tá bom? Beijo do papai para o comentarista, para a pessoa, e que você seja muito feliz, né? Que você consiga empunhar esse microfone respeitabilíssimo da CBN, um microfone potente e forte, e que você faça se ouvir sempre com bons comentários, boas mensagens ao longo aí dessa carreira que já tem um tempo, tá bom? Beijo do pai. Tá aí. Aí quebra, hein, Carlão? Aí quebra. Aê! A sorte que o Naldo está aqui, ele vai me emprestar o ombro, mas chorando de muita felicidade, agradecendo a equipe da CBN, agradecendo meu papai, agradecendo meu filhote Arthur, agradecendo minha esposa Camila, minha mamãe Adalina, ixi, todo mundo. Mas valeu pela surpresa. Tem mais um recado aqui, vamos ver. Tem mais um recado. Tem mais um recado aqui, vamos lá. Valentim. Ai, Valentim. Eu vou fazer o seguinte, a minha esposa, ela tem, é no Instagram do David Brasil que tem essa brincadeira. Não, agora já era, agora vai ficar essa daí, já agora disponibilizei pro Bolacha na Arena, inclusive. Agora já era. Se o Valentim for contratado, no dia da entrevista o Lupe coloca pro Lógico Valentim. que vai. Gente, obrigado, Valeu, cara. Carlão. Valeu, Surpresa, Carlão, parabéns gente, pro valeu, Carlão. abraço. E eu Tchau, só tchau, tô valeu. preocupado, Carlão, rapidinho antes de encerramento. Sei não, mas acho que o Fábio Schaip tá preso em alguma cadeia de Hidrolândia, velho. Porque, Não, cara, tá muito é verdade. estranho. O visual do Fabião tá meio estranho. Tá muito longe de ser Cara, o eu Principado acho que- de Itu e Goiânia também. Pra quem não sabe, Hidrolândia é a última cidade de Goiânia, eu acho que pegaram o Fábio Schaip. Puxaram ali a capivara dele, alguma coisa ele aprontou. Aparecendo, né? Deus Valeu, do céu. gente. Valeu. Valeu, Carlão. Valeu, abraço. Tchau, tchau. Obrigado. CBN Esportes Campinas.